Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro, tá certo? E o objetivo principal é que você possa fazer a sua própria pesquisa e estimular você, né, a sair da preguiça e ir para frente do computador e fazer a sua própria pesquisa, buscar as suas referências bibliográficas. Maravilha? Simbora! Bom, dentro dessa sequência, eu tô gravando numa sala que acho que deve estar com um pouco de eco. Bom, o microfone está aqui embaixo, espero que capte o áudio de forma satisfatória. Simbora! Bom, na aula anterior eu falei um pouquinho sobre os autos, né? O que são os autos? Os autos eram os textos de passagem do teatro medieval para o teatro renascentista, né? Então, os autos eram um gênero teatral, foi o gênero teatral que se estabeleceu do ponto de vista literário, né? Que foi o gênero de passagem. Lembrando que nós tínhamos os milagres, os mistérios, as moralidades, certo? Tudo isso norteado por uma concepção religiosa, litúrgica. Então nós temos aí os autos fazendo essa ponte entre a desconstrução daquilo que era totalmente ligado à igreja para uma conexão com uma coisa mais mundana, tá certo? Bom, a nossa principal referência dos autos nesse período é Gil Vicente, um grande dramaturgo, e é sobre ele que eu vou falar nesse momento, ok? Bom, vamos falar sobre Gil Vicente. Vou pegar aqui minhas colinhas, tem umas 3 referências aqui, então simbora, vamos lá. Os textos medievais, na maioria, são de autores anônimos, em geral escrito por padres. Um autor de teatro que soube trabalhar o gênero foi Gil Vicente. Embora seus autos já possuam uma organização teatral que o aproximava mais do Renascimento do que do medieval, certo? Gil Vicente não escreveu somente autos. As suas peças, por exemplo, a farsa de Inês Pereira é considerada por alguns a primeira peça de teatro renascentista. E quem foi esse cara? Quem foi Gil Vicente? Gil Vicente viveu, né, nasceu em 1465 e morreu em 1536. Vamos lá. Foi um importante dramaturgo e poeta, um dos principais representantes do teatro popular de Portugal e autor de vários autos, né, Enfim, vamos falar um pouquinho do estilo de Gil Vicente, como que esse cara escrevia, né? Vamos lá. Embora tenha vivido em pleno Renascimento, Gil Vicente não se deixou afetar pelas concepções humanísticas do período, retratando por meio de suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. Seu teatro é caracterizado como primitivo e popular. Embora tenha surgido no ambiente da corte, com a finalidade de servir ao entretenimento dos serões oferecidos ao rei, a produção de Gil Vicente também se deu por meio de poemas ao estilo das cantigas dos trovadores medievais. Certo? Tem um mosquitinho chato aqui. Bom, vamos lá, continuando. São atribuídas ao dramaturgo lusitano mais de 40 peças, algumas em espanhol e muitas em português, onde criticava impiedosamente toda a sociedade de seu tempo. O valor do teatro vicentino encontra-se na sátira, muitas vezes agressiva, contrabalançada pelo pensamento oriundo da religiosidade cristã predominante à época. Sua obra é rica pela universalidade dos temas e pelo lirismo poético que soube colocar na arte em plena atmosfera renascentista. É importante falar sobre essa atmosfera renascentista porque, assim, o Renascimento era o reencontro dos pensadores com o pensamento racional, com os textos gregos, com o pensamento filosófico e racional. Então você lidar com a poesia nesse período onde todos os artistas literários estavam lidando com o pensamento racional, era um contraponto, né? Você lidar com a poesia, com o lirismo,
com todo o romantismo que esse tipo de teatro propõe, né? Então vamos lá, deixa eu só ajustar aqui mais um pouquinho a câmera para ficar melhor, prontinho, ok. Continuando. Vamos lá. Constata-se que de sua observação satírica ninguém escapava. Papa, rei, clero, feiticeiras, alcoviteiras, judeus, moças casadoras e agiotas. Vários tipos foram ridicularizados. A imperícia dos médicos, na farsa do físico, por exemplo, a prática das feiticeiras no alto das fadas, o comportamento do clero, o clérigo da beira, entre outros. De acordo com o assunto abordado, a obra de Gil Vicente pode ser classificada em 3 fases. Na primeira fase, de 502 a 508, com a influência espanhola de Juan del Encina, o autor apresenta peças que possuem um conteúdo religioso, entre elas o Alto da Visitação, Alto Pastoral Castelhano, Alto de São Martinho e Alto dos Reis Magos. A gente está falando aqui das fases, né? Das fases de Gil Vicente. Então essa é a primeira, quando ele foi influenciado pelo Juan del Encina, por assim dizer. Então vamos para a segunda fase. Na segunda fase, de 508 a 516, 1508 a 1516, a sátira social apresenta ampla visão da sociedade da época. A arte possui uma linguagem ferina e adquire caráter mais pessoal. São dessa época suas obras-primas: Quem tem farelos, Alto da Índia e Exortação da Guerra. Então ele está citando aqui três obras: Quem tem farelos, Alto da Índia e Exortação da Guerra. A terceira fase, 1516 a 1536, atinge sua maturidade intelectual. Aparece ao lado da crítica de costumes, atitudes moralizantes de caráter medieval. São dessa época as melhores obras teatrais da literatura portuguesa. Por exemplo, Farsa de Inês Pereira, Alto da Beira, O Clérigo da Beira, Alto da Lusitânia, Comédia do Viúvo, que mais? Trilogia das Barcas, Alto das Barcas do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. A Floresta dos Enganos, de 1536, sua última obra. Maravilha? Bom, eu encontrei esse texto aqui no site infoescola.com, tá certo? Essa é a linha bibliográfica. E é muito importante a gente falar sobre isso porque é legal a gente encontrar um autor que viveu o período de transição. Lembra que eu sempre cito isso, né? Essa ideia de que o artista ele é uma espécie de esponja. Você quer conhecer como foi determinada época, procure o artista daquele período. É no artista que vai reverberar tudo o que está acontecendo naquela sociedade. Então é importante nós nos aprofundarmos nos autores, porque quando você se aprofunda no autor, você vai adentrar ao contexto. E quando você adentra ao contexto, você entende a época, tá certo? Você entende como as autoridades pensavam, como as autoridades influenciavam nas pessoas, como as autoridades exerciam influência sobre as pessoas. Você vai desenvolver uma análise crítica sobre política, sobre religião, sobre comportamento social. Então é muito interessante esse passeio sobre a bibliografia, sobre a vida do artista. E uma coisa que é muito interessante também é pensar que o artista passa por etapas. Tem um vídeo, eu não lembro agora qual foi o autor grego que eu citei, que eu fiz um vídeo específico. Desculpa, lembra que eu falo para vocês nos vídeos, às vezes o cérebro processa mais rápido do que... A boca fala mais rápido do que o cérebro processa. Então vamos lá. Eu não lembro qual foi o autor grego que eu havia citado num vídeo anterior, que ele passa por etapas também, assim. É citado, por exemplo, a maturidade, o auge das tuas obras. Ou seja, quando o autor desenvolve certa maturidade. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, quando ele fala das 3 fases de Gil Vicente, né? Na terceira fase é a fase que ele está no esplendor da sua maturidade. No esplendor da sua maturidade, que é quando ele produz, vamos pensar assim, as suas melhores obras. Então, nós temos aí 2 tipos de contextualização. Nós temos a contextualização social, né?
que abraça o comportamento da época, como as pessoas se comportavam, como que as pessoas como que a civilização da época se comportava, e nós temos o contexto pessoal, que é o contexto do autor, ou seja, como ele produzia com 20 anos, como ele produzia com 30 anos e como ele produzia com 40 anos. Então, tudo isso enriquece a obra e nos permite fazer uma análise também daquilo que a gente compreende até como qualidade. Será que o autor é mais gênio quando era mais gênio aos 20 anos ou era mais gênio aos 40 anos? Vai saber, tá certo? Bom, são discussões super pertinentes e para quem gosta de se aprofundar dentro da história, dentro da ideia de dentro da perspectiva de como a coisa começou, de como o assunto se deu, de como um determinado estilo nasceu, é um prato cheio para poder explorar com bastante propriedade, com bastante carinho, com bastante responsabilidade também para não distorcer os fatos. Tá certo? Acho que é por aí. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Espero que vocês fiquem bem. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Gil Vicente, esse importante dramaturgo e poeta português que contribuiu de forma muito interessante para o teatro, para a literatura, para as artes cênicas e para as artes literárias, por assim dizer, de forma muito interessante e com bastante propriedade. Maravilha, até a próxima aula, valeu!